Queridos irmãos, queridas irmãs que participam aqui da SEJA, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em Campina Grande, bem como os que nos acompanham pelo Brasil e pelo mundo, pela Rede Amigo Espírita e por outros canais de retransmissão, muita paz a todos. Era uma quadra do ano muito semelhante à que estamos vivendo agora, período natalino, e o grupo mediúnico estava mais ou menos eufórico, porque se aguardava que as comunicações seriam dadas naquela noite, deveriam ser comunicações relacionadas ao Natal de Jesus, enfim, ao final do ano. No entanto, pouco antes do encerramento da reunião, um médium ficou transfigurado e um espírito bastante rude disse assim: estou vindo aqui hoje porque eu sou uma pessoa descrente do amor, da caridade, da generosidade, do cristianismo. São apenas palavras, e vocês todos que dizem que tomam a caridade como bandeira são os hipócritas, são os falsos, uns mascarados. E na próxima semana, na reunião mediúnica seguinte, eu retornarei aqui e, se tiver permissão, eu vou demonstrar que vocês não vivem esses princípios que, aliás, não devem existir. Eu vou mostrar que vocês são os falsos, são as pessoas egoístas, porque somos todos egoístas. O Espírito dizia assim com certa crueza. As pessoas ficaram assustadas. Depois o mentor se comunicou, acalmando a todos e recomendando muita vigilância. Mas havia um travo de amargura, porque uma ameaça estava no ar. Que coisas são aquelas? Será que o Espírito, na reunião seguinte, traria um segredo, um ângulo menos importante, ou uma coisa difícil, um vício de alguém, um desvio moral, e aquilo comprometeria a reputação, a qualidade moral do grupo? Ficaram todos apreensivos. Será que haveria uma revelação negativa? E isso desestimularia, e isso faria as pessoas abandonarem a reunião mediúnica, o compromisso com a instituição espírita. Afinal, o espírito estava muito sério, ele deveria cumprir aquela promessa. Mas a reunião foi encerrada, cada um foi para a sua casa, e na dinâmica da agenda do dia, as pessoas foram esquecendo o conteúdo daquela reunião. Uma semana depois, exatamente no dia da próxima reunião, cada um estava ali dando conta dos seus afazeres, da sua vida. Até que uma das médiuns foi visitada de forma inopinada, de forma diferente. Ela estava no seu apartamento. De repente chega um rapaz, um eletrotécnico, alguém que fazia conserto de aparelhos como ventiladores, liquidificadores, coisas assim. O rapaz chegou, tocou a sua campainha e, como conhecia aquela senhora, era sua cliente, ele chegou e disse: a senhora não teria alguma coisa para eu consertar? Ela achou estranho, porque aquele moço tinha uma oficina e uma vez ou outra ela tinha levado lá um aparelho danificado para ser consertado. Mas não era normal que uma pessoa, um profissional, procurasse os clientes oferecendo, seus préstimos. Ela achou estranho aquilo. Como é que esse rapaz me aparece assim, uma hora dessa da manhã? Mas ela pensou bem, disse: eu vou entrar em prece. Será que a cena é só essa mesma, ou existem outras intenções por trás? Entrou em oração fervorosa, pediu a ajuda do seu benfeitor, e lá para as tantas ela teve uma ideia. Disse: esse rapaz me procura assim, época de Natal. Pensando bem, eu acho que ele está precisando de algum dinheiro, de alguma coisa, mas seria muito vergonhoso eu entregar
uma quantia para ele sem trabalho. Ela lembrou-se daquela questão do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta às entidades: reprovais a esmola? E os espíritos respondem ao codificador: sempre que possível, convertei a esmola em trabalho, porque o trabalho dignifica. Então ela diz: eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma busca naquele quarto, né, que a gente vai juntando as quinquilharias, aquilo que já não serve mais. Eu vou dar uma busca, quem sabe encontra alguma coisa lá. Vasculhou, até que encontrou um liquidificador velho, estava ali aposentado, tinha quebrado, e nessa dinâmica hoje da descartabilidade, a gente já não manda consertar, já compra um novo, que sai até mais barato. Então ela disse: eu vou levar esse liquidificador para esse moço aí, ver o que é que ele pode fazer. Eu disse: olha, eu encontrei esse liquidificador aqui, eu estou precisando e ele está com problemas há algum tempo. Aí o rapaz arregalou os olhos e disse: não, a senhora pode deixar, eu vou tentar ver como é que torna a consertá-lo, enfim, a ajustá-lo. A senhora me dá um tempo, eu vou levar o liquidificador lá para a minha oficina e volto ainda hoje. Ela disse: pois claro, não tem pressa, eu estou usando aqui um outro. Não, mas a senhora não se preocupe, eu vou trazer esse liquidificador. E o rapaz desapareceu. Ela ficou pensativa, o que estaria acontecendo? Poucas horas depois, ainda pela manhã, o rapaz aparece, meio ofegante, e disse: dona, o liquidificador está pronto, a senhora pode usar, pode testar, já consertei. Aí ela: esse rapaz está muito estranho hoje. Aí ela foi lá, testou o liquidificador, realmente estava bom, não sabe o que ele tinha feito. Aí ele disse: bom, eu tenho que gratificar o rapaz. Eu senti no primeiro momento que ele estava precisando de dinheiro, ele é uma pessoa necessitada. Aí ela imaginou, chegou lá na porta e disse: quanto foi o seu trabalho, o seu conserto? Aí ele disse um valor. Ela disse: não, olha, hoje é Natal e eu estou com o espírito de Papai Noel comigo, pode deixar, eu vou lhe pagar 4 vezes o seu valor. Mas dona, não faz sentido, é injusto, o meu trabalho é esse, a senhora sabe, o conserto é só isso, não precisa me dar mais. Não, é Natal, e é Natal e deixa Papai Noel aqui fazer o que deve ser feito. Aí ela insistiu muito, aí ele: não está bem, aceitou um valor muito acima do valor do conserto. E o rapaz foi embora, ela voltou pensativa: que moço estranho, que coisa estranha está acontecendo aqui hoje. E quando olhou para o relógio, as horas foram se sucedendo, já estava próximo da reunião mediúnica. Como ela era uma médium disciplinada, foi com bastante antecedência, chegou na casa tranquila, foi lá se preparando, se concentrando, começou a reunião mediúnica e todo mundo estava naquela apreensão: é hoje que o Espírito vai fazer uma revelação aqui e vai talvez comprometer a reputação de um de nós ou de todos nós. Quem será, né, aqui o sujeito que tem uma coisa errada na vida? E a reunião foi acontecendo, as comunicações mediúnicas foram se sucedendo, até que em determinado momento, aquele espírito, ele tem a passividade autorizada, e o espírito chega e diz: boa noite, é ele. Agora, engraçado que na reunião anterior ele entrou agressivo e sequer disse boa noite. Eu acho que ele está criando um clima para dizer aquilo que vai nos perturbar para sempre. É hoje que muita gente vai deixar essa casa espírita. Aquele boa noite doeu na alma de cada um. E ali ficaram esperando cada palavra que saía do médium ou pensamento daquele espírito. Ele disse, com uma certa firmeza, aquela energia que lhe era característica da primeira comunicação, ele disse: na reunião passada, eu estive aqui, ameacei vocês e prometi que hoje traria informações graves que comprometem a reputação de um ou de outro. Aí o pessoal foi ficando ainda mais preocupado. Aí ele disse: no entanto, esse no entanto foi um bálsamo, porque esse no entanto já muda um pouco as coisas. No entanto, uma coisa me aconteceu hoje, que eu estou aqui pensando as minhas crenças, ou repensando as minhas crenças.
Eu sou um espírito grosso, eu sou egoísta assumido, eu sou bruto, eu sou vingativo, porque eu estava na terra aí como vocês, eu estava encarnado, eu era um pai de família correto, um operário, um infeliz, por uma questão de violência, no latrocínio, matou-me, eu perdi o corpo, a minha esposa ficou na viuvez, o meu filho desamparado. E quando eu despertei do mundo espiritual e vi o sofrimento da minha esposa, a agonia do meu filho, aí eu disse que o amor não existe. Porque Deus permitiu que aquele miserável tomasse a minha vida. Porque a morte aconteceu, eu que era uma pessoa tão correta. Eu não entendia Deus, não entendia suas intenções, não entendia a razão da violência ceifando a minha vida. E assim, eu fui aumentando a minha amargura e me tornei inimigo ferrenho de todas as agremiações cristãs, espíritas, católicas, protestantes. Quem falasse no Jesus, eu estava contra, porque eu não acreditava na caridade, no amor, no perdão, na benevolência. Meu filho cresceu e graças ao sacrifício da minha esposa, cresceu como um homem de bem, tornou-se um trabalhador como eu. Mas esta semana ou semana passada, quando eu vim para cá, uma cena me perturbou de tal modo que eu disse: eu vou agredir esses miseráveis, esses espíritas, esses falsos profetas, esses fingidos, hipócritas. Eles sim, e comparecia a mediúnica de vocês, essa reunião em que os mortos falam com os vivos, e eu lembrava da cena que vi pela manhã. Pela primeira vez, eu vi o meu neto chorando de fome. O meu neto chorava de fome, meu filho chorava de desespero. Meu filho não tem inclinação criminosa, um homem honrado, mas a sua despensa estava vazia, não havia nada. A esposa também não tinha nada. Meu neto passando fome. E eu percebendo que vocês e as pessoas, normalmente na ceia de Natal, têm da abundância, sobra bastante. Alguns até vomitam para comer mais. E o meu neto passando fome. Onde estava Deus? Que contradição é essa? Que paradoxo? O Espírito dizia. Então, eu percebi que meu filho estava ali à beira da loucura, mas não sei porque em um momento meu filho tomou a resolução, mesmo choroso, levantou-se, percebeu que tinha umas poucas moedas, o suficiente para pagar uma passagem de ônibus. Meu filho foi de ônibus, eu o acompanhei em espírito. Ele desceu, não tinha mais nada no bolso, e ele chegou na casa daquela mulher e apontou uma médium, aquela ali. Tocou a campainha do apartamento dela, ela veio atendê-lo. Ele veio pedir esmola, mas tinha vergonha e não soube expressar isso adequadamente. Falou em trabalho, mas ele precisava era de esmola mesmo, naquele dia. E eu não sei porquê, aquele ali, e apontou um espírito luminoso, que era uma espécie de protetor da reunião, aquele ali se aproximou dela e começou a soprar algumas ideias, a inspirá-la na expressão de vocês. E não sei porquê, ela não humilhou meu filho, ela o tratou com dignidade. Ela, acompanhada por ele, foi a um quarto do seu apartamento, trouxe um liquidificador, que para mim se tornou o liquidificador da felicidade, porque depois do concerto eu acompanhei tudo. Eu que a odiava, quando eu vi o seu gesto, eu percebi que ela fazia com amor e voltei a acreditar no amor. O meu filho saiu desesperado daquele apartamento, correu, avançou, ganhou a rua e no primeiro supermercado, sem nem observar os preços, comprou uma lata de leite, comprou comida, levou para casa. E o nosso Natal foi um Natal digno quando eu estava vivo junto com ele.
Meu filho se tornou feliz e aquele dinheiro foi suficiente para nos abastecer até ele voltar a se reequilibrar lá na sua oficina. Então eu prometi a vocês que nesta noite eu os perturbaria para sempre com o meu ódio. No entanto, esse gesto incomoda o meu coração, dizia o Espírito. Incomoda o meu coração de tal modo que, se hoje tivesse poder, eu retiraria do meu próprio peito o coração e o colocaria na mesa como gratidão a todos vocês. E o Espírito se retira. Qual a força da gratidão? Nós não podemos avaliar. A gratidão muda a dinâmica das vidas, bem como a ingratidão, porque, se não vejamos, o Evangelho é de tal maneira generoso conosco, porque nos apresenta lances de gratidão e de ingratidão. O evangelista Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11 até o versículo 19, ele vai nos narrar que Jesus vinha para Jerusalém. Como ele morava na Galileia, ficava basicamente em Cafarnaum, ele precisava atravessar a Samaria. E naquela fronteira de judeus e samaritanos, Jesus vinha entrando em uma aldeia e ao longe, à vista, 10 leprosos. Saíram 10 leprosos de algum lugar. E os leprosos clamavam, pediam. E Jesus de longe disse que eles se apresentassem aos sacerdotes. Como assim? Sim, porque no tempo de Jesus, na Palestina, qualquer indivíduo que fosse diagnosticado com a morfeia, a hanseníase, a lepra, era considerado um imundo. E no templo havia um registro civil dos homens vivos, das pessoas vivas. Quando alguém era cometido por essa doença, o seu nome era riscado do livro dos vivos. E a pessoa, às vezes conduzida pela própria família, era levada ao vale dos imundos, dos leprosos. Quem lê Paulo Estevão vai ver lá o caso de Samônio. Era exatamente assim. Era uma obrigação civil denunciar quem estava com lepra, afastá-lo do convívio, e aquela pessoa só poderia ser reintegrada à sociedade se um sacerdote avaliasse a sua cura, e somente assim. Daí porque Jesus disse: ide se apresentar ao sacerdote, porque o sacerdote, vendo que aqueles homens antes estavam com a pele totalmente tomada por chagas vivas, e se estavam agora com a pele restaurada, então estavam curados. Era obrigação do sacerdote, então, reescrever o nome deles na população dos vivos. Às vezes, quando nós pensamos em Jesus com a sua capacidade de ressurreição, imaginamos uma coisa mais espetaculosa, de alguém que realmente já não usa o corpo físico, mas não é bem isso. Jesus promove a ressurreição das almas, porque senão vejamos a mulher hemorroíça que há 12 anos tinha um sangramento. Ora, alguém tem um sangramento na cultura judaica é alguém perdendo vida, e uma mulher que está perdendo sangue todos os dias, tem uma hemorragia sem estancá-la, esta mulher é uma pessoa proscrita da sociedade. Então, quando ela recebe aquele choque magnético do mestre e consegue o reequilíbrio na sua estrutura angiológica, ela naturalmente recebe uma espécie de ressurreição. Aqueles leprosos que foram limpos por Jesus eram uma espécie de ressurrectos, estavam de volta aos vivos. Então, o interessante dessa passagem é que esses 10 homens foram sacerdotes e ficaram puros. No entanto, o evangelista, que era médico, Lucas era médico, ele tem a delicadeza de anotar que dos 10, apenas um voltou, clamando e glorificando em alta voz o nome de Deus, e se prostrando diante de Jesus, agradecendo repetidas vezes.
E Jesus perguntou: onde estão os outros 9? Essa pergunta inquieta, porque todos receberam a mesma benesse, o mesmo benefício, todos receberam a cura. Imaginemos numa época que nós não tínhamos sistema único de saúde, e se alguém de fato adoecesse, era uma dificuldade enorme, e uma doença incurável era um caso perdido. Então o valor daquela cura de Jesus era incomensurável, não tinha medida, não tinha régua, não tinha metro, e a ingratidão era ainda maior. Ninguém poderia promover uma cura como o mestre o fez. No entanto, aquele homem, e Lucas anota isso, ele era samaritano, ele era um proscrito, ele era uma pessoa tida como de má vida, um desqualificado, e foi exatamente o desqualificado que voltou e tem esse duplo movimento de glorificar a Deus e de se prostrar diante de Jesus em gratidão. Primeiro, ele foi ao sacerdote, como os outros 9. Eles se foram. Ele fez o esforço de fazer a volta. Ele lembrou-se: aquele homem é a razão da minha cura, então eu preciso agradecê-lo, e assim o faz. Então, para termos uma ideia de como de fato o Evangelho nos traz uma passagem mostrando as duas angulações, as duas possibilidades: a beleza da gratidão e a feiura da ingratidão dos outros 9. Mas o Evangelho de Lucas, um pouco antes, ele nos apresenta uma parábola muito rica, que na verdade é um psicodrama, é o drama de todos nós. A parábola do filho pródigo, ou a parábola dos 2 filhos, como alguns colocam. Na parábola do filho pródigo, nós temos ali, mais uma vez, a dinâmica da gratidão e ingratidão. Porque o filho mais novo, segundo o evangelista, inquietado, vai ao pai e exige a parte de sua herança, e a obtendo, ele viaja com amigos e vai dissipá-la. Dissipa e vai esbanjar dinheiro até que os recursos chegam ao fim. As falsas amizades desaparecem, e quando ele está na mais profunda penúria, ali se alimentando com alfarrobas, com aquele material que é dado uma espécie de vagem muito dura e amarga para os porcos, essa alfarroba, ele cai em si e lembra da proteção que gozava junto ao pai, do amor do pai que lhe envolvia e do respeito que o pai tinha para com os empregados da fazenda. Porque uma coisa é ser filho, outra coisa é ser empregado. O próprio Jesus lembrava quando conversava com seus discípulos na questão do dízimo. E então, esse moço, na angústia profunda, percebe a profundidade, a inquietação do seu equívoco, do seu erro, da sua escolha torta. Faz o caminho de volta. Maltrapilho, segundo o evangelista, é avistado ao longe pelo pai, e o pai o acolhe e o reintegra à família. Ali, nós temos uma primeira parte do drama, porque vai aparecer depois o outro filho, que na expressão do Espírito Emmanuel, na obra Pão Nosso, no capítulo 157, Emmanuel tem um texto intitulado O Filho Egoísta. Emmanuel vai dizer, nessa psicografia de Chico Xavier, que tanto o filho pródigo, o afoito, o rapaz inconsequente, o mais moço, ele é ingrato, quanto o mais velho. O mais novo é ingrato porque representa a psicologia das pessoas imaturas psicologicamente. Por quê? Porque é um sujeito que exige.
A herança é uma concessão. Os pais trabalham e normalmente, quando podem, deixam alguma coisa para que os filhos, laboriosos, diligentes, peguem aquele mínimo e aplique a parábola dos talentos e multiplique. Não faz sentido alguém ser eternamente sustentado pelo pai e pela mãe. Não é conveniente que um filho exija: eu quero um carro, eu quero um apartamento, eu quero isso, eu quero aquilo outro, enfim, absolutamente tudo. Normalmente, quando os pais podem, dão aquele pontapé inicial, aquele capital mínimo para que o indivíduo possa revelar sua qualidade de multiplicação. Mas o filho mais jovem, ele representa exatamente a dinâmica dos egoístas, porque ele exige a herança. É um ingrato. É como se alguém apagasse da mente dele tudo, absolutamente tudo que o pai tinha feito em seu benefício. Se ele estava ali, se ele estava muito bem na fazenda, tudo isso tinha um amparo do pai, a proteção do pai. Haroldo Dutra Dias vai contar uma palestra que certa vez teve a oportunidade de conversar com um colega dele, terapeuta. E esse colega lhe narrou o caso de um paciente, de um cliente muito reclamão. E esse cliente era um homem com mais de 60 anos de idade, mas ele tinha consigo um drama que ele repisava a cada sessão. Ele dizia assim: eu até hoje não entendo o mal que a minha mãe me fez. Mas que mal? Ele na primeira vez disse: ela me abandonou. Ela me abandonou, abandonou a família, e isso deixou marcas profundas na minha estrutura psicológica. Hoje eu sou um homem que tem carência afetiva, eu sou uma pessoa insegura, porque a minha mãe me abandonou quando eu era ainda um adolescente. E o terapeuta, muito perspicaz, disse assim: mas é o que você lembra da sua mãe? É, aquela infame não podia ter feito isso. Se você lembra, por exemplo, alguém já lhe disse, os seus outros irmãos disseram, se ela lhe amamentou, os meus irmãos disseram, ela amamentou a todos nós, inclusive a mim. E você lembra de alguma vez que ela lhe amamentou? Disse: não, minha memória está apagada, não lembro das noites de amamentação. Você ficou doente na infância? Meu irmão disse que eu sofria de febres terríveis. E ela cuidou de você, era a enfermeira de todos nós. E o terapeuta foi multiplicando as questões e aquele homem foi ficando embaraçado, porque aquela mulher, não obstante tivesse uma queda, tivesse abandonado o lar e aos filhos num dia infeliz, ela teve toda uma vida de acerto e resistência. Às vezes nós condenamos alguém pela queda, mas nós parecemos apagar toda uma trajetória de esforço que aquela pessoa fez para não cair ou para se manter de pé. E é exatamente isso que acontece com muitos de nós, porque quando nos aproximamos do dia 31 de dezembro, amanhã, muitas vezes afloram à memória aqueles episódios menos convenientes que se sucederam no decorrer dos meses. Aquela topada que eu levei em janeiro, aquela internação em fevereiro, aí começa, aquele abandono afetivo em abril, aí a pessoa vai juntando um calendário de episódios negativos. Mas se houver honestidade psicológica do indivíduo, se passarmos a limpo o ano inteiro, nós perceberemos que houve muita coisa boa o tempo inteiro em nosso favor. E mesmo as coisas ditas negativas foram sacudidelas existenciais para que a gente, dando uma significação positiva, pudesse entender que ainda ali estávamos sob o amparo de Deus. Então, o outro filho, o filho egoísta ou o filho mais velho, ele é aquele sujeito exatamente insatisfeito. São combinações. Se o filho mais novo é o reclamão, é o exigente, ele diz: eu tenho direito à minha herança. O filho mais velho é aquele que, recebendo tudo,
não agradece. Porque ele deveria estar agradecido pelo irmão estar reintegrado à família, ele deveria estar agradecido porque o pai estava feliz. Ora, se papai está feliz, eu devo me sentir feliz também. Mas não, ele disse, olha, eu não estou sendo atendido, eu fiz isso, aquilo, outro. Ele começa a listar tudo que ele tinha feito por obrigação, e aí nós caímos num crime de lesa gratidão, porque o espírito Joana de Ângeles, na obra Psicologia da Gratidão, psicografada por Divaldo em 2012, vai nos alertar que não devamos confundir gratidão com retribuição. As pessoas que estão na lógica da retribuição é o toma lá da cá. Eu faço isso, mas é um investimento, eu quero obter aquilo, e quando aquilo não acontece, eu me sinto no direito de reclamar, de pedir a fatura. É exatamente a lógica do irmão mais velho. Eu fiz isso, aquilo outro, e fica lá o tempo inteiro, de algum modo, exigindo noções de direito do pai. Essa parábola, ela toca uma velha ferida que, se nós não a temos nessa existência, provavelmente a tivemos em outra, que está posta no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec retoma um ponto, uma das leis fundamentais do decálogo mosaico. Ali ele vai trazer: honrai vosso pai e vossa mãe. Coisa que o filho mais jovem não fez, porque a herança é um símbolo do esforço do pai, e se ele esbanjou o dinheiro, se ele dissipou a herança, ele disse: eu não tenho um mínimo respeito pelo que meu pai me entregou. Isso é uma desonra. Ademais, ele viveu com homens de má vida, ele levou a reputação da família para o ralo. O outro, Emmanuel vai dizer que é um filho egoísta, porque tem essa lógica da retribuição. No entanto, Emmanuel vai dizer assim: é bem provável que o filho mais novo esteja mais próximo do equilíbrio, porque ambos faliram por ingratidão ao pai, mas pelo menos o filho mais novo já se arrependeu, já está fazendo o caminho de volta. E o filho mais velho ainda está inchado de orgulho, ainda inflamado com aquele discurso: o senhor me deve explicação, o senhor é aquilo, na cobrança, na exigência. Essa psicologia do direito, dos meus direitos, que está enlouquecendo a dinâmica familiar. Porque as gerações mais novas, os psicólogos colocam isso, estão, de algum modo, constrangendo os pais, os tios, os avós, a atender os seus caprichos. E quando isso é frustrado, a coisa é difícil. Aquilo que Rossandro tem dito aqui, e no seu livro, que é a ditadura dos filhos. As pessoas estão sendo estimuladas a exigir, exigir e exigir. Tão somente exigir. Na literatura mediúnica, nós temos vários poemas recebidos por Chico Xavier, alguns do espírito Maria Dolores, falando de filhas arrependidas, de filhas que negaram, de filhas que não souberam qualificar, valorizar o sacrifício das suas mães pobres, de mães que foram costureiras e que com muita honra na viuvez mantiveram as suas filhas em dificuldades, mas mantiveram na honradez. E essas moças avoadas ali foram tocadas por outros convites e desandaram na vida, e no mundo espiritual ainda hoje aguardam o direito, a conquista do direito de retomar o convívio com aquelas mães que foram rejeitadas. Aí estão os poemas, Momentos de Ouro e outras obras de Chico Xavier, sobretudo algumas de Maria Dolores, das filhas arrependidas, das filhas ingratas. Então, esse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca o problema da ingratidão dos filhos. É um capítulo interessante, o capítulo 15, porque normalmente a estrutura dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo é aquela em que Allan Kardec transcreve passagens da Bíblia, normalmente do Novo Testamento, faz os seus comentários muito judiciosos e, na sequência,
ele encerra com uma sessão chamada Instruções dos Espíritos. E ali ele aproveitou algumas comunicações, algumas centenas de comunicações das milhares que ele recebeu por correspondência do mundo inteiro à época. O interessante é que nesse capítulo 15, honrai o vosso pai e a vossa mãe, há o texto mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o texto A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, assinado por um dos maiores ingratos da história da humanidade, Santo Agostinho. Santo Agostinho, que deu muito trabalho para a mãe dele, Santa Mônica. Ele coloca mesmo isso lá em Confissões, e a literatura é robusta, é muito rica nos detalhes, o quanto Santa Mônica sofreu até a conversão do seu filho Agostinho, que era um homem, de um lado, entregue às letras, do outro, à devassidão. Era um homem sensual, antes de ser Santo Agostinho. Isso nos faz lembrar uma situação que Divaldo passou muito constrangedora lá em Salvador. Divaldo Franco, precisando de dinheiro para poder levantar as obras sociais da Mansão do Caminho, alguém teve a feliz ideia de fazer uma rifa ou de fazer um avant-première. Vamos fazer um avant-première. Isso não tem mais porque o cinema hoje é coisa de shopping, né? Mas antigamente o cinema era um lugar específico no centro da cidade. Então, algumas instituições faziam assim, compravam o filme, a primeira exibição era o avant-première, né? E as pessoas pagavam, às vezes pagavam até mais, porque era a primeira sessão, a sessão inaugural daquele filme. E a instituição pagava o total e revendia os bilhetes, e com isso se obtinha uma boa renda para algum trabalho social. E Divaldo encampou essa ideia, aceitou a ideia, vamos lá fazer o avant-première de um filme chamado O Santo. Ele disse, qual filme? Aí alguém disse, Divaldo, tem um filme aí que chegou no catálogo chamado O Santo. Aí Divaldo achou que o filme era muito sugestivo. O Santo é uma instituição espírita, faz bem, vamos vender o avant-première O Santo. E aí saíram vendendo, e todo mundo ficou muito alegre, porque todas as poltronas foram vendidas, todos os talões foram vendidos, o pessoal estava festivo, venderam até para as freiras, para todo mundo, era nossa, então o pessoal entrava, né? Então, Divaldo foi lá e foi cumprimentar as pessoas, né, no saguão do cinema. Chegava lá, cumprimentava um, cumprimentava outro, eram espíritas, eram católicos, eram pessoas simpatizantes, e o pessoal entrava. Com 10 minutos de filme, o pessoal começou a sair, as freiras foram as primeiras a sair, com os olhos arregalados, Divaldo, o que é que está acontecendo? Será que é um incêndio lá dentro? E todo mundo desesperado, uns mais rápidos do que outros. Meu Deus, o que está vendo esse filme? Quando Divaldo foi ver, era uma perturbação diversa. O filme era muito pesado, e as freiras não suportaram aquelas cenas indecorosas, aquela coisa toda. Divaldo, mas o nome do filme é O Santo. Alguém explicou, Divaldo, é o seguinte, o filme é O Santo, mas só da metade para o final que o cara fica santo, porque até o meio do filme ele faz tudo de errado. Você precisa ver o que é que o santo faz antes de ser santo. Aí ele entendeu porque as freiras saíram com 10 minutos de exibição, e o restante do público. Ninguém aguentou a conversão do santo, porque as cenas eram muito fortes. Então Santo Agostinho é um pouco isso. Alguém que conhecia na intimidade, na sua própria biografia, o peso da ingratidão para com a sua mãe, para com seus pais. Isso nos faz lembrar um outro personagem que está posto lá em Ação e Reação, Silas. Quem leu Ação e Reação de André Luiz deve recordar do embaraço que Silas cria ali com o pai e a segunda esposa dele. Problema sério que vai se desdobrar em várias reencarnações. Vale a pena reler esse caso de Silas em Ação e Reação. Então, ali Agostinho vai lembrar coisas importantes. Ele chega a descer na linguagem a exemplos. Ele vê quantas pessoas, por exemplo, colocam nos cômodos mais desconfortáveis os seus pais. Às vezes a pessoa tem no seu quarto ar-condicionado, tem recursos diversos, mas o quarto que papai e mamãe fica é aquele cômodo, é aquele quartinho mais próximo de quartinho de cortiço. Uma desproporção inexplicável.
ou tratamento, porque ali, normalmente, a velhice, a doença, exige muita paciência, muito cuidado. Basta ir procurar aqui o Instituto São Vicente de Paulo e conversar com as irmãs de caridade, com as freiras, e ouvir as histórias daqueles senhores. Algumas senhoras, alguns senhores foram abandonados pelos filhos. E não é por questão financeira, filhos importantes, de um bom padrão aquisitivo, deixaram lá o telefone, numa primeira vez atendeu, numa segunda, depois mudaram o número para nunca mais, criando um desconforto psicológico sem cura para o seu velhinho, para a sua velhinha, porque eles ficam, será que ele vem hoje? Será que ele ainda volta? Será que ela volta? E não voltaram nunca mais. Pode ir lá, e as histórias estão lá, prontas, estão prontas. A ingratidão dos filhos, aquilo que Santo Agostinho coloca na sua comunicação, está posta lá. Aí nós entendemos a resposta que os Espíritos dão para Allan Kardec, quando o codificador, ali a partir da questão 920, ele vai trabalhar um dos maiores problemas da filosofia, que é o da felicidade humana. Felicidade e infelicidade. E Allan Kardec, a partir da questão 937, ele abre uma seção de 3 perguntas, 937, 938 e 938A, e faz um comentário à questão 938A. E essa seção ele vai chamar de decepções, ingratidão, afeições destruídas. E Allan Kardec pergunta uma coisa simples. Ele vai perguntar para o homem de coração: as decepções da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade não provocam uma certa amargura? O que Allan Kardec pergunta é algo simples. Aquela pessoa que se dispõe a amar, aquela pessoa que se abre e tem a sensibilidade exposta, esse indivíduo trabalha em favor dos outros, de alguém, e este alguém, muitas vezes, é ingrato. Isso não faria o indivíduo pensar: olha o que deu a minha sensibilidade, olha o que deu o meu desenvolvimento sentimental. Ingratidão. Não seria melhor eu fechar os poros, eu fechar o coração, eu endurecer, ou endurecesse? Essa é a lógica que o codificador pensa por trás dessa formulação. E os Espíritos dizem que, de fato, a ingratidão provoca a amargura nos corações sensíveis. No entanto, o problema da ingratidão não é do benfeitor, é do ingrato. Porque ele vai dizer que os Espíritos dizem expressamente: a ingratidão é filha do egoísmo. Então, quando o indivíduo deixa falar mais alto o egoísmo, ele esquece o fundamental, a caridade da gratidão, de lembrar dos seus benfeitores, dos benefícios, das benesses alcançadas. Então, os Espíritos vão dizer mais além, vão de algum modo colocar aquilo que é próprio da homeopatia, a ideia de que semelhante cura semelhante. O ingrato, por uma questão de lei da vida, vai se defrontar mais adiante com outro egoísta, e ele vai sentir, pela terapia do espelho, digamos assim, a dor, a amargura que impôs a alguém. A própria vida haverá de processar a cura do ingrato. E de modo que o benfeitor, ele não deve abrir mão da sua conquista evolutiva, do seu crescimento espiritual, e ele deve continuar fazendo o bem. Porque os Espíritos lembram ao codificador: Jesus só fez o bem, mas foi chamado de velhaco, foi perseguido. Joana de Ângeles, por exemplo, na obra Jesus e a Atualidade, o último capítulo é Jesus em Gratidão, ou o penúltimo. Ela vai dizer que o episódio da cruz é um símbolo da ingratidão. Onde estavam as pessoas que foram beneficiadas por Jesus, curadas pelo Mestre, libertadas por Ele, naqueles anos todos?
Quem estava em sua defesa? Emmanuel vai nos chamar a atenção na obra Há 2000 anos, no seu romance psicografado por Chico Xavier, que apareceu uma mulher, Lívia, a esposa do senador Publio Lentulus, como Elizabeth tão gosta de retomar esse perfil de Lívia. E ali, Lívia vai ao gabinete de Pôncio Pilatos e intercede por Jesus. Uma mulher. Quem mais? Havia ali na praça um conjunto de ingratos. E é nessa dinâmica que nós precisamos ver, sobretudo, o valor positivo da gratidão. Como a gratidão, ela representa aquilo que Joana vai dizer em Psicologia da Gratidão, como uma expressão, uma marca da maturidade psicológica. As pessoas psicologicamente maduras, elas são naturalmente gratas. Elas agradecem a todos, agradecem por tudo. Como lembra o apóstolo Paulo, em tudo dai graças. Allan Kardec, inclusive, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo das preces espíritas, que é um capítulo muito importante para as pessoas, sobretudo, que têm dificuldade de elaborar, de estruturar, de ordenar o seu pensamento numa prece. Então, o codificador, de forma muito didática, dá um suporte e apresenta sugestões de prece, com o detalhe de, antes de cada prece, ainda apresentar um prefácio explicativo. E então, o codificador lá tem 4 preces, inclusive, pelo bem que acontece ou está acontecendo com os nossos inimigos. Nós temos que agradecer a Deus pelo bem que acontece àquelas pessoas que nos desejam mal. Observemos a sutileza dessa prece, gratidão até pelo bem que acontece aos nossos inimigos. Então, mesmo porque o codificador ali, pela questão 535, ele formula o seguinte: quando nós sentimos que somos beneficiados, nós devemos agradecer a Deus pelo que recebemos? E ele diz, e o codificador recebe a resposta dos Espíritos que sim. Agradecer aos Espíritos, que são os agentes de Deus. E ele pergunta ainda, e se não agradecermos? Ele diz, vai suceder aquilo que acontece com os ingratos. A ingratidão. Então, também aprendemos em o Evangelho, no Livro dos Espíritos, nessa relação com Deus, a semelhança lá da parábola do filho pródigo, nós podemos ter uma disposição de gratidão na dinâmica da prece. Na questão 659, temos ali a prece como um mecanismo sustentado por 3 pilares. Na nossa relação mais próxima com Deus, quando pensamos no Criador, que os Espíritos vão dizer ao codificador, pela prece nós podemos louvar, pedir e agradecer. Isso faz com que a gente possa mais ou menos fazer uma análise das nossas preces, que é uma prática fundamental. As nossas preces, elas são mais de louvor, de pedido ou de agradecimento? Qual a percentagem de agradecimento nas nossas preces? Será que há espaço para agradecimento? Porque agradecer temos muito. Certa vez, Chico Xavier estava numa situação comum, almoçando, e o Espírito Emmanuel aparece e diz, Chico, você já agradeceu o feijão que você está comendo agora? E Chico tomou um susto, como assim? Né? O ato de comer feijão é um ato banal, é um ato comum. Ninguém lembra de estar comendo feijão e lembrar de agradecer pelo feijão. Olha, Chico, há toda uma cadeia de benfeitores que garantiram o feijão estar à sua mesa hoje. Pessoas que ficaram de sol a pino plantando feijão, pessoas que colheram feijão, o transportaram, e o venderam, o comerciaram,
e finalmente alguém que teve a caridade de cozinhá-lo para você, Chico. Aí Chico começou a ver a cadeia, quantas pessoas ele tinha que agradecer ao agricultor. Aí saiu, meu Deus, uma coisa simples, um punhado de feijão, eu tenho que agradecer. Isso nos faz lembrar um episódio recente, que Haroldo Dutra foi a São José do Rio Preto, em São Paulo, e lá encontrou com Merliceba, que é um colega nosso, um senhor, que trabalha lá com o setor de comunicação e mídia, é alguém formado nessa área, um comunicólogo. E Merliceba chamou Haroldo para contar uma história que se deu ali exatamente em São José do Rio Preto, quando ele foi fazer uma palestra também lá. Ele disse, Haroldo, olha que coisa interessante. Eu fiz uma palestra e no meio da palestra eu comentei uma coisa assim comum. Eu disse assim, olha, eu gosto muito de laranja, mas muito. Todo dia eu chupo 2 laranjas. É uma coisa assim, religiosamente faço. 2 laranjas por dia, no mínimo. Chupo 2 laranjas. E quando eu chupo aquela laranja pera, paulista, amarelinha, eu lembro, agradeço a Deus, porque é uma criação genial, a laranja. Mas tem uma coisa, Haroldo, olha, eu gosto muito de laranja, mas eu não planto nada, eu não sei plantar, nem aquelas crianças que colocam um grão de feijão no algodão, eu não sei, não planto nada. Aquelas crianças de pré-escola, né? Então tá lá, eu não planto nada. Mas eu comentei na palestra que gostava de laranja. Eu disse, mas o que eu gosto de fazer mesmo é fazer palestra. Eu não sei plantar laranjas, mas eu sei fazer palestras. É o que eu posso fazer, ele disse. Terminou a palestra. Lá para as tantas, veio um senhorzinho assim meio acanhado, uma roupa meio puída, se aproximou, depois que os amigos cumprimentaram o seu Merli, aquele pessoal todo, e aquele senhor muito modesto, com uma roupa simples, foi se aproximando, muito tímido, disse, seu Merli, eu posso falar com o senhor? Disse, claro, claro. Eu quero dizer uma coisa, eu gosto muito das suas palestras, gostei muito da palestra. Eu digo, o senhor pode continuar fazendo palestra, não se preocupe com as laranjas, porque eu sou agricultor, e de minha parte eu vou continuar plantando laranjas, para o senhor poder fazer palestra. Aí ele disse, meu Deus, eu não tinha pensado nisso, eu chupo as laranjas todo dia, mas nunca agradeci quem plantou as laranjas. E desde esse dia, incluiu nas preces, gratidão pelos plantadores de laranja, porque era uma das felicidades dele. E assim vai, cada um há de encontrar os motivos que mereçam o seu agradecimento. Mas são tantos, diríamos são infinitos. Nós temos uma peça literária, uma peça de uma beleza imensa a qual nos acostumamos no Brasil, que é exatamente o poema da gratidão. Desde os anos 70, Divaldo Pereira Franco, quando encerra as suas conferências, ele declama de Amélia Rodrigues o poema da gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado, e segue, né? Pelos pés, pelas mãos, e vai lembrar de outras tantas coisas. Então, nesses dias em que nos aproximamos do final do ano, seria um excelente exercício se pudéssemos retomar de janeiro a dezembro, nessa perspectiva de resgatar da memória os benefícios recebidos e os benfeitores que têm nos sustentado até hoje. Aquelas criaturas que nos amam, sejam invisíveis ou encarnadas, e que são a razão de ser de estarmos aqui hoje, porque tanta coisa poderia ter se dado e não podermos comparecer nessa dinâmica de hoje. Nos lembramos, nessa dinâmica, para encerrar a nossa fala, de João Cabete. João Cabete é um poeta de São Paulo, já falecido, de origem portuguesa, também compositor. E João Cabete, nos anos 60, compôs a chamada Gratidão a Deus, porque ele começou a perceber aquelas pessoas que reclamavam muito, plenas de saúde, com recursos diversos, e ele disse assim, mas às vezes a gente tem que agradecer, porque percebe uma outra pessoa que não tem aquilo que para nós já é bastante. Quando a gente, por exemplo, caminha lepidamente, caminha equilibradamente, e outra pessoa manca,
claudica, precisa de um apoio, de uma muleta, de uma cadeira de rodas, quando a gente tem a possibilidade de contemplar essa beleza plena que é o espetáculo da vida, das flores, do sol, do contraste, das nuances, dos matizes, e outras pessoas nasceram com a deficiência e que não têm a mesma possibilidade. Ou nós temos a possibilidade de fazer uso da voz, e outras pessoas sofrem de afasia, ou vieram com a mudez, ou com a surdez, e assim vai. E João Cabete lembra assim, no seu poema: quando a sombra da tristeza cobrir teus olhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e amarga e doce a ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz clamando amor, olhos sempre em trevas, mãos pedindo pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar, faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Muito obrigado a todos, muita paz, feliz 2018.